O Mais Saúde está de volta e Dr. Luiz Ovando vai responder a pergunta que ficou pendente no último bloco. Por que nós não temos muitos clínicos gerais? É simples. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas buscam reconhecimento, né? Ninguém trabalha em alguma coisa que não tenha reconhecimento. E o reconhecimento ele tem várias expressões. A mais importante e que as pessoas abraçam e vão atrás é exatamente o econômico, a remuneração. Existe o reconhecimento social, o reconhecimento honorífico, né? Medalhas, diplomas, enfim. Mas o que nós temos tido hoje em relação ao clínico é que, de uma maneira geral, a população não valoriza o clínico, lamentavelmente. Porque é muito importante você que está me ouvindo entender que, se nós tivéssemos mais clínicos atuando, nós teríamos uma medicina muito mais leve, muito mais resolutiva e, consequentemente, muito mais barata do ponto de vista econômico e menos iatrogênica, menos lesiva para o próprio paciente. Agora, por que as pessoas não querem ser clínicos? Porque não tem reconhecimento e não há uma política de governo. Vocês podem observar, nós acabamos de sair de uma campanha política para prefeito, vereador, em que a maioria dos candidatos sempre falou assim: porque eu vou criar um centro de especialidades, porque eu vou criar isso, vou criar aquilo, sempre voltado para equipamento e especialidade. E isso é ruim para a resolução dos problemas médicos da sociedade. Nós precisamos de especialista, nós precisamos de equipamento, mas nós precisamos muito mais do clínico, que resolve a maioria dos problemas que muitas vezes são complicados porque são encaminhados e deixam de ser resolvidos na hora. Vai protelando e aí abdômen agudo, insuficiência respiratória, CTI, centro cirúrgico, vários dias de internação. Se fosse resolvido rapidamente pelo clínico diagnosticado, estaria resolvido o problema. Mas por que isso acontece? Acontece porque não há uma política de governo. Então, o que existe hoje de prioritário? Vamos pegar aqui um exemplo clássico, né? Eu falei para você, eu sou cardiologista e sou clínico. Sou mais clínico do que cardiologista, né? Embora dentro da cardiologia eu seja super especialista, ecocardiografista, enfim. A cardiologia hoje é uma especialidade em que é benquista e recebida pela grande maioria da população. Por quê? Porque 33% das pessoas que morrem vitimadas pelo coração. E você quer ver uma coisa? Por exemplo, a pressão alta, que nós já comentamos aqui, ela causa desgaste das artérias. E nós temos uma grande artéria que chama aorta, a artéria central. E a pressão acontece em cima dessa artéria e desgasta a parede. E essa parede dilata e ela abaula, então ela disseca, ela rasga no meio. Isso chama-se aneurisma dissecante de aorta. Felizmente é raro, não é tão frequente, mas acontece. Vira e mexe nós estamos recebendo no hospital. Por que esse indivíduo chegou a esse ponto? Não cuidou, não foi orientado, não se convenceu, não tinha um clínico geral para estar no pé dele, mostrando, acompanhando, vendo. Aí ele faz a crise, morte. Se o indivíduo, aneurisma dissecante é fatal. É 1% de morte por hora em tempo de atraso no atendimento. Aí os laboratórios desenvolveram uma prótese, né? A prótese coloca dentro da aorta. Uma prótese dessa, para você ter uma ideia, ela custa em torno de 120 a 150 mil reais. E é muito bem pago ao médico que faz o procedimento. E aí ele vai e coloca a prótese. O que acontece? A família toda idolatra, se rende ao pé do indivíduo. É claro, na hora da morte, na hora da angústia do sofrimento, ele é idolatrado. Então ele é valorizado.
E o clínico que deveria acompanhar esse paciente, mostrar e tal, não estava presente porque essa sociedade que agora idolatra o especialista e super especialista não reconhece a importância do clínico, porque não chegaria a essa situação se realmente ele tivesse a sua pressão controlada e todas as situações administradas. Então você percebe que, infelizmente, nós não temos exatamente por essa valorização. Valoriza-se o excepcional, mas não valoriza-se o comum. Então nós precisamos valorizar o comum. Será que esse aspecto, né, de não termos clínicos encadeia um pouco mais ou acarreta nesse caos generalizado da saúde? Sem dúvida. Eu digo sempre, isso não é estatística minha, isso é a literatura médica que mostra, que felizmente grande parte das doenças é autolimitada. Você tem uma dor de garganta, dói, incomoda, dá febre, se você não tratar, ela vai, você toma um analgésico, ela vai resolvendo, se você tiver uma boa resistência. Tem muitas pneumonias que saram sozinho. Está descrito na literatura, pneumonia pneumocócica, você sara sozinho sem tomar antibiótico, se você tiver uma boa resistência. Mas a pessoa comprometida na sua resistência morre, a criança, o idoso, enfim. Então, o que acontece? O indivíduo começa, às vezes, com uma situação abdominal. Um abdômen, uma dor abdominal. Aí ele vai piorando a dor abdominal, o indivíduo vai, não examina, não vê, não pensa, não faz diagnóstico diferencial e a coisa vai piorando. E isso faz com que haja demora no diagnóstico e consequente terapêutica, ou seja, o tratamento é demorado. E, infelizmente, aí o paciente vai precisar de complicações. Então, fica aquela fila, fica o corredor, as complicações exatamente por isso. Gente, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que tem muito mais assunto para você.